Olá, olá pessoal, o meu nome é Ingrácia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E saiu o último episódio do Love is Blind, a temporada 10, ou do Casamento às Cegas em português, e neste vídeo vamos então analisá-lo. Mas antes de começarmos, não se esqueçam do nosso roteiro de sempre, não se esqueçam de se inscrever e deixar o vosso gosto já no início e assim não se esquecem quando terminarem de ver este vídeo. Vamos então à análise do 11º episódio. Vamos começar pelo Mike e pela Emma, que é com eles que começa este último episódio. Eu devo ser sincera que não estava nada à espera do não da parte do Mike, mas quem viu o meu primeiro vídeo sabe que eu sempre disse que a questão dos filhos seria o grande empecilho para este casal dizer o sim no altar. E como a Emma não deu grandes certezas ao Mike em relação a esta questão, então ele não se sentiu seguro em avançar com ela para o casamento. Eu gostei quando o pai do Mike foi falar com a mãe da Emma, com a família da Emma, tentar dar alguma justificação daquilo que tinha acontecido, do não do Mike. E apesar de tudo, a Emma também percebeu o lado do Mike. Penso que não vimos nenhuma lágrima da parte dela a cair. Não que ela não estivesse triste por não ter casado com ele, mas porque ela percebeu o lado do Mike, de onde o Mike estava a vir. Então achei que foi muito maduro da parte dela. Mas ainda assim eu realmente não estava à espera do não. Pensava que o Mike ia dizer que sim, já que no altar ela tinha dito que ela não estaria lá caso não se visse a formar uma família com ele. Mas sim, foi realmente o facto dela não ter dado os 100% de certeza que fez com que pesasse na decisão do Mike. A seguir vamos falar da Amber e do Jordan. A Amber vai ter que se mudar para onde o Jordan vive, porque ele não quer fazer isso, ele não se quer mudar para perto dela. Isso vai ser uma grande mudança, porque a escola da filha dela vai ficar a 1 hora de distância, portanto vai ser necessário algum ajuste por parte da Amber. A filha da Amber é uma fofa, é uma querida. Ela lá a espalhar as pétalas no local da cerimónia. O irmão da Amber não estava a contar que eles se fossem casar, porque, segundo ele, o Jordan precisava de mais tempo para o fazer. E ele disse que não seria uma surpresa caso viesse um não da parte dele. Mas, obviamente, que ele queria que a irmã se casasse, não é? Apesar dele dizer que ia ser um grande choque. Eu gostei do discurso descontraído da Amber. Ainda fez publicidade de algo que o Jordan havia criado. Eu não sei se é uma empresa, se é um produto, por acaso não percebi esta parte. E eu também achei que foi muito maduro da parte dela, após ela dizer o sim, que entendia o lado dele caso ele dissesse que não. Pois ela ainda tinha algumas dúvidas, devido ao facto dela já ter uma filha e ter muita bagagem, etc. Gostamos de uma mulher compreensiva, que sabe ler o homem com quem está ao lado, e de uma mulher madura também, que é o que a Amber demonstrou ser. E não é que ele disse sim. Eu nesta parte gostei tanto da reação entusiástica da plateia. Os convidados foram ao rubro, porque ao fim e ao cabo, quem tinha a faca e o queijo na mão era mesmo o Jordan. Por isso quando eles viram que ele disse o sim, ficaram todos animados, até se levantaram e aplaudiram bastante. Mas a pergunta que não quer calar é, pelo menos para mim, será que este amor sobreviveu ao primeiro ano de casamento? Veremos no reencontro. Eu depois também já vou falar lá mais para o final. Vou comentar sobre o reencontro, que no final do 11º episódio eles celebraram uma prévia do reencontro. Depois passaram para Brittany e o Devontae e sinceramente eu não fiquei surpresa quando lhes apresentaram sentados no apartamento em que eles estavam. Não foi uma surpresa para mim. Estava mais do que claro que o Devontae não se ia casar com ela. E sinceramente, se eles fossem ao altar, eu acho que a resposta dele seria um não. Olha, eu não entendo a Brittany. Para ser bem sincera, ela começou a me dar muita raiva neste último episódio, porque mesmo o Devontae a dizer que tinha dúvidas, a dizer que não se via casar, ela continuava a bater na tecla de que ainda conseguia ver a vida dela com ele, que apesar dos sonhos dela não se estarem a concretizar, ela ainda quer ele. E eu assim, bestie, mas estás a perceber que ele não gosta assim tanto de ti, certo? Estás a perceber que és a única que está nesta relação. Tipo, parece que ela não se dava conta de que era o facto do Devontae não ter grandes sentimentos por ela que fez com que o mesmo não se quisesse casar. E eu ainda atrevo-me a dizer que ele já não queria estar naquela relação. Este é daqueles casais que não me vai surpreender nada caso no reencontro digam que já não estão juntos. Porque, mais uma vez, eu acho que ela não entende quando ele diz que não se quer casar. Para um bom entendedor, meia palavra basta. E ela assim, foi um choque o facto dele não querer casar. Aliás, nem foi o facto, ela nem disse o facto dele não querer casar, mas sim o facto dela não estar a casar. Se ele sempre deixou claro que não tinha assim grandes sentimentos por ela, que não gostava assim tanto dela. Depois ela a insistir,
Ainda sinto que estamos juntos e que estamos a fazer uma pausa antes de nos casarmos. Besties, conto eu ou contam vocês? Porque claramente a Brittany está a insistir em algo que não existe. Nesta parte eu devo confessar que ela começou a dar-me raiva. E eu acho que chega a ser egoísmo da parte dela, sabem? Porque ela quer tanto que o sonho dela de se casar se realize, que ela não quer entender que o Devontae não está nem aí para ela. Vejam só o que uma pessoa se mete quando gosta da outra. E eu acho aqui que nem é o facto dela gostar assim tanto de Devontae, é mais o facto dela não ter o sonho dela de casar, não ter sido concretizado. Porque não é normal. Não é normal aquela insistência toda. Mesmo após o Devontae desenhar que já não queria mais nada com ela. Porque se, por exemplo, se ele te quisesse, ele teria respondido sem rodeios quando a Brittany perguntou o que fazemos agora? Mas a resposta dele foi de que ele não era vidente e que ainda tinha dúvidas. Só a única a achar que o Devontae não quer nada com ela, que foi mesmo só inconveniência da parte dela insistir em algo que já não existia. Partilhem comigo nos comentários, besties. Porque normalmente os homens, quando querem uma mulher, eles não vêm com essa conversa porque têm muitas dúvidas. Esta é uma maneira, digamos, bonita de um homem dizer que não te quer. E depois ela assim, eu acho que ele iria adorar o meu vestido de noiva porque acho que lhe ia mostrar a minha beleza natural. E eu assim, amiga, se ele tem dificuldades em reparar na tua beleza estonteante e elogiá-la de forma espontânea, o que te faz pensar que ele ia reparar quando vestisses o teu vestido que já tinhas comprado antes mesmo do programa começar? Eu realmente já começo a achar que a Brittany tem algum problema, porque não é normal o fato de ela não ter percebido aquilo que Devontae deixou tão claro. Agora vamos falar da Ash e do Alex. Ai filhos, gostos são gostos e eles realmente não se discutem, mas se a Ash não é o tipo de alguns homens, que dirá de nós, meras mortais? E quando ela finalmente começou a reconhecer que poderia não ser o tipo de alguns e que não era isso que importava, mas sim se ela queria estar com eles, eu só a aplaudia. Só dizia, muito bem, é assim mesmo que se pensa. E ele aqui nesta parte praticamente estava a anunciar que seria um não da parte dela no altar. Quando o Alex dirigiu-se ao altar, eu assim, showtime! Ela vai dizer poucas e boas nele e vai escolher-se a ela mesma. E eu devo confessar que ela deixou-me muito orgulhosa. A reação daquela menina, olha, foi o máximo. E a mãe do Alex assim, ela chamou-te de mentirosa, isto não está correto. Agora abrindo aqui um parênteses, há certas pessoas que mentir para elas é algo tão natural que eles fazem com tanta frequência e já há tantos anos que elas não se apercebem que mentem e obviamente acabam por ser mentirosas. E parece que este é o caso do Alex. Ele foi apanhado em contradições pela Ash. Ele tentou fazer gaslighting com ela, mas obviamente não pegou e ainda bem. Mas que ele não foi honesto, com certeza que não. Se até o pai da Ash trouxe isso à baila, portanto a Ash não foi a única a mencionar esta parte da falta de honestidade dele. E ele depois a dizer, eu sei quem sou, isto é o que importa, e o resto não interessa. Eu não me quis precipitar quando as pessoas estavam a dizer nas redes sociais que havia fortes probabilidades do Alex ter problemas de narcisismo. Mas quando ele pôs o foco na desculpa de que ela estava à procura de uma potencial saída ou desculpa para sair da relação, eu assim, Alex, claramente estás a tentar inverter o jogo, claramente estás a tentar inverter a culpa, como se ele não tivesse dado motivos suficientes para Ash ter tomado aquela decisão no altar. Não esqueçamos que ele vem de um passado difícil em relação ao pai dele, portanto é normal que ele tenha alguns traços fortes de narcisismo. A seguir temos o meu casal favorito, o Vic e a Christine. Eles realmente não me decepcionaram, como nas outras temporadas em que eu me agarrava a alguns casais e depois no altar era um não. Quando ela começou a falar que não se sentia boa o suficiente, eu assim, come on girl, como assim não és boa o suficiente? E depois ela começou a explicar que se sentia assim devido à educação dela, à família dela também, de onde ela vem, que era de uma cidade pequena, mas que foi as afirmações do Victor que fez com que estas inseguranças se dissipassem totalmente. Eu acho que finalmente conseguimos encontrar um segundo protótipo deste reality show, uma segunda Lauren e um segundo Cam. Não sei quanto a vocês, mas para mim o Vic e a Christine estão neste nível do Cam e da Lauren. Por isso Netflix, se não quiserem produzir mais temporadas, se quiserem fechar, já está mais do que provado que realmente o amor é cego. Por isso está tudo bem, se quiserem ficar por aqui. Mas não
não fiquem, mas só para deixar claro que a 10ª temporada fechou com chave de ouro. E isto é um grande feito, porque a relação deles é tão natural, tão leve, sem esforço, e eles admitiram isso mesmo no altar. Vê-se mesmo que eles gostam-se muito um do outro. Devo confessar que fiquei curiosa para saber o que é que o Vic estava a esconder naquela caixinha, mas como ele disse, são coisas de casal, portanto eu suspeito do que é que será. Portanto, vamos deixar os pombinhos em paz. Mas a Netflix também ficou curiosa e acabou mesmo por lhes perguntar. Tentou puxar sobre o que seria quando disse que faltavam 2 horas para abrir a caixa. Como quem diz, não nos vão mesmo dizer o que está nela. Foi a primeira vez que a mãe do Victor e a irmã dele viram a Christine, mas foi muito bom porque elas gostaram muito dela. Tanto que foi também a irmã do Victor que conduziu a cerimónia. E o tio da Christine gostou tanto dele, do Victor, que não só disse a ele, mas disse também a Christine que gostava muito dele. Achei tão interessante esta parte também. E eu acho a Christine e o próprio Victor também tão profundos a expressarem os sentimentos deles, a forma como eles se sentem. Acho que a comunicação é um dos pontos fortes deste casal. E depois ela assim, só falta ela escolher-me a mim. E depois ela do outro lado. É muito importante que ele diga que sim. E eu assim, não se preocupem que nem que eu tenha que vos obrigar a dizer sim no altar, vocês vão se casar, obviamente, já está decretado, na minha cabeça já tinha decretado, eles tinham que se casar e pronto, e realmente aconteceu, eles casaram-se. Ai de vocês se dissessem não no altar. E o vestido da Christine, apesar de não ser o meu género, mas ficou tão bonito nela, ficou extremamente lindo, eu gostei muito de ver, depois o véu deu aquele charme no mesmo. Portanto, também está aprovadíssimo o vestido, Christine. Agora, em termos de previsões do reencontro, a Netflix liberou uma prévia do mesmo. Finalmente o Cameron vai lá estar. Parece que a Lauren não vai lá estar, mas eu acho que é devido ao bebê que eles tiveram recentemente, talvez seja por isso. Mas vão lá estar vários participantes de temporadas passadas, vários casais que ainda estão juntos, o Kwame e a Chelsea, a Bliss e o Zach. Mas agora, em termos de previsões para os casais desta temporada, eu desconfio que o Mike e a Emma já não estão juntos, e eu sinceramente acho que foi mais da parte do Mike não querer estar junto, de não querer continuar a relação, mas posso estar errada. Mas eles não estavam sentados juntos, pelo menos na prévia não. O Devontae e a Brittany já nem se fala, eles também não estão sentados juntos, portanto não parece que eles continuaram a relação, tal como o Devontae deixou claro que não queria continuar a relação, a não ser que ele tenha começado a gostar dela. Pela saída dramática da Amber no reencontro, desconfio que tenha dado zebra também, e eles já não estão juntos, mas como sempre pode ser um truque da Netflix, que a Netflix adora jogar com as nossas previsões. Em relação a Ash e o Alex, eu penso que eles deram-se as costas de forma definitiva no dia do casamento. Em relação a Jessica e o Chris, acho que a Jessica continua a preservar a dignidade dela e nunca mais sequer cogitou voltar para ele, para o Chris. E claro, acredito, ou quero acreditar, que o Vic e a Christine continuam juntos, para a minha felicidade. Será que realmente vamos ter um casal juntos? O que é que vocês acham? Quais são as vossas previsões para o reencontro? Também estão ansiosos para o mesmo? Contem-me tudo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam então de se inscrever no canal, de deixar o gosto neste vídeo e vemo-nos no reencontro. Um beijo enorme. Tchau, tchau!